Você acha que entende o que é poder, acredita saber o que é preciso para ter sucesso, mas enquanto você joga damas com a vida, outros jogam xadrez com você. Todos os dias, pessoas ao seu redor usam estratégias tão antigas, tão implacavelmente eficazes, que moldaram impérios e derrubaram reinos. No entanto, você permanece cego a elas, se perguntando por que o sucesso sempre parece estar fora de alcance. E se eu te dissesse que há 500 anos, uma mente brilhante decifrou o código da própria natureza humana? Um homem que entendeu que o mundo não é governado por justiça, bondade ou boas intenções, mas por leis invisíveis de poder que a maioria das pessoas nunca aprende. Seu nome era Nicolau Maquiavel, e suas percepções eram tão perigosas que seu próprio livro foi proibido pela Igreja Católica. Mas hoje você vai descobrir por que as pessoas mais bem-sucedidas da história usaram secretamente seus métodos para dominar seus inimigos e alcançar o impossível. Neste exato momento, enquanto você assiste a isto, alguém está manipulando suas emoções. Alguém está controlando suas decisões. Alguém está vencendo o jogo da vida enquanto você ainda está tentando descobrir as regras. A questão não é se você está sendo manipulado. A questão é se você está pronto para deixar de ser o peão e se tornar o jogador. Pense em cada oportunidade que você perdeu. Em cada vez que alguém menos qualificado recebeu a promoção que você merecia. Em cada momento em que você sabia exatamente o que dizer, mas se conteve porque estava sendo legal. Em cada relacionamento onde você deu tudo e não recebeu nada em troca. Estes não foram acidentes. Estas não foram coincidências. Estes foram os resultados inevitáveis de jogar pelas regras que não existem no mundo real. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando em contos de fadas sobre meritocracia e justiça. Elas pensam que ser bom de alguma forma as tornará bem-sucedidas. Elas seguem conselhos sobre pensamento positivo e trabalho duro, nunca percebendo que estão levando facas para lutas de armas. Enquanto isso, outros que entendem a verdadeira natureza do poder estão silenciosamente construindo impérios sobre sua ingenuidade. Veja, Maquiavel descobriu algo que a sociedade moderna desesperadamente quer esconder de você. Seres humanos não são criaturas racionais movidas pela lógica e justiça. Somos animais emocionais, movidos por medo, ganância, vaidade e a necessidade desesperada de segurança. Uma vez que você entende esta verdade fundamental sobre a natureza humana, você pode prever o comportamento, influenciar decisões e controlar resultados com precisão cirúrgica. Mas aqui está o que torna este conhecimento tão poderoso e tão perigoso. A maioria das pessoas que descobrem estes princípios os usam inconscientemente. Elas tropeçam no sucesso sem entender por que seus métodos funcionam. Os verdadeiramente perigosos, aqueles que remodelam a própria realidade, são aqueles que estudam estes padrões deliberadamente e os aplicam sistematicamente. Antes de irmos mais fundo neste território proibido, eu preciso que você entenda algo crucial. As estratégias que você está prestes a aprender foram usadas por todos, desde príncipes renascentistas até bilionários modernos. Elas construíram corporações, derrubaram governos e criaram legados que duram séculos. Mas elas vêm com um preço. Uma vez que você vê o mundo através de olhos maquiavélicos, você nunca mais poderá desver. Você reconhecerá a manipulação em cada conversa, as agendas ocultas em cada sorriso, os jogos de poder em cada interação. Se este vídeo alcançar 100.000 visualizações, eu revelarei os 3 gatilhos psicológicos específicos que Maquiavel identificou como as chaves para controlar qualquer ser humano. Estas não são teorias, estas são ferramentas práticas que funcionam, quer você esteja negociando um salário, construindo um negócio ou simplesmente tentando fazer com que as pessoas te respeitem.
Aperte o botão de gostei se você está pronto para aprender o que eles não ensinam nas escolas. E se inscreva, porque o que vem a seguir mudará fundamentalmente a forma como você vê cada interação humana pelo resto de sua vida. A primeira lição que Maquiavel nos ensina é a verdade mais desconfortável que você jamais ouvirá sobre a natureza humana. As pessoas não querem ser livres. Elas querem se sentir seguras. Elas entregarão quase tudo, incluindo seu próprio poder, a alguém que lhes prometa segurança e certeza. Isto não é cinismo. Esta é a realidade observável que você pode ver em sua própria vida agora mesmo. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que reclamam de seus empregos, mas nunca pedem demissão? Que odeiam seus relacionamentos, mas nunca terminam? Que sonham em iniciar negócios, mas nunca correm o risco? Elas trocaram seu potencial pela ilusão de segurança. Elas escolheram a prisão da previsibilidade em vez da incerteza da liberdade. E aqui está a parte crucial. Elas lutarão para defender suas limitações, porque admitir que as escolheram seria muito doloroso. Esta é a sua primeira vantagem estratégica. Enquanto todos os outros estão paralisados pela necessidade de segurança, você pode se mover com a confiança de alguém que entende que toda segurança é temporária, todo conforto é uma ilusão, toda segurança é tempo emprestado. A única segurança real vem de ser tão valioso, tão insubstituível, tão estrategicamente posicionado que os outros precisam mais de você do que você precisa deles. Maquiavel observou que líderes bem-sucedidos nunca tentam ser amados por todos, porque ser amado é uma emoção temporária, baseada no que você fez por alguém ultimamente. Em vez disso, eles se concentram em serem respeitados, o que é um reconhecimento permanente do seu poder e capacidades. O amor desaparece quando a conveniência muda. O respeito perdura porque é baseado na força demonstrada. Mas aqui é onde a maioria das pessoas entende mal a estratégia maquiavélica completamente, e este mal entendido custa a elas tudo o que poderiam ter alcançado. Elas pensam que significa ser cruel ou desonesto. Elas pensam que significa manipular pessoas para ganho egoísta. Isto é exatamente o contrário. O verdadeiro pensamento maquiavélico é sobre entender a realidade tão claramente que você pode navegá-la mais eficazmente do que aqueles que vivem em ilusões. É sobre ver o mundo como ele realmente é, não como você gostaria que fosse. Considere este cenário. Você está em uma reunião onde alguém está levando crédito pelo seu trabalho. A maioria das pessoas ficará em silêncio para evitar conflitos, ou falará emocionalmente e parecerá mesquinha. Um pensador maquiavélico não faz nem uma coisa nem outra. Eles entendem que esta pessoa revelou informações valiosas sobre si mesma. Ela é insegura o suficiente para roubar crédito, o que significa que ela é vulnerável. Ela está disposta a mentir em público, o que significa que ela não pode ser confiável por ninguém que esteja prestando atenção. Ela acabou de te dar vantagem, enquanto pensa que ganhou vantagem. A resposta estratégica não é o confronto imediato, é o posicionamento paciente. Você começa a documentar tudo. Você começa a construir relacionamentos com os principais tomadores de decisão. Você sutilmente garante que projetos futuros mostrem suas habilidades insubstituíveis de maneiras que não podem ser roubadas. Você transforma a fraqueza deles em sua oportunidade, enquanto eles ainda estão celebrando sua vitória imaginária. Isto é o que Maquiavel quis dizer quando escreveu sobre o leão e a raposa. Às vezes, você precisa da força do leão para enfrentar desafios diretamente. Mas mais frequentemente, você precisa da astúcia da raposa para ver as armadilhas e oportunidades que os outros perdem. As pessoas mais poderosas não são aquelas que lutam em todas as batalhas, são aquelas que escolhem suas batalhas tão estrategicamente que a vitória se torna inevitável. Agora, deixe-me mostrar como isto se aplica à habilidade mais importante que você pode desenvolver: a capacidade de ler as verdadeiras motivações das pessoas por trás de suas palavras.
Todo mundo tem motivações ocultas que controlam seu comportamento. Medo do constrangimento, desejo por reconhecimento, necessidade de controle, fome por validação. Uma vez que você identifica a necessidade psicológica central de alguém, você pode prever suas ações e influenciar suas decisões com notável precisão. Observe como as pessoas respondem ao estresse. Elas se tornam agressivas ou retraídas. Elas culpam os outros ou assumem a responsabilidade. Elas procuram ajuda ou tentam lidar com tudo sozinhas. Estes padrões revelam sua abordagem fundamental ao poder e vulnerabilidade. Alguém que se torna agressivo sob estresse tem medo de parecer fraco. Alguém que se retrai tem medo de cometer erros. Alguém que culpa os outros amarrou seu valor pessoal a estar certo. Cada padrão é um roteiro para seus gatilhos psicológicos. Os negociadores, vendedores e líderes mais bem-sucedidos não são aqueles com os melhores argumentos. São aqueles que entendem o que a outra pessoa realmente precisa ouvir para se sentir segura ao tomar uma decisão. Eles falam com a realidade emocional por baixo da fachada lógica. Eles abordam os medos que não estão sendo ditos e os desejos que não podem ser admitidos publicamente. Mas dominar a psicologia humana é apenas o começo, porque o verdadeiro jogo não é sobre entender as pessoas individualmente, é sobre entender os sistemas de poder que controlam organizações e sociedades inteiras. Maquiavel descobriu que todas as organizações humanas, sejam elas famílias, empresas ou governos, operam de acordo com os mesmos princípios fundamentais. Sempre há pessoas que têm poder real e pessoas que têm a aparência de poder. Sempre há regras oficiais e regras não oficiais. Sempre há razões públicas para decisões e razões privadas para decisões. As pessoas que têm sucesso não são aquelas que seguem o organograma oficial ou acreditam nos valores declarados da empresa. São aquelas que mapeiam as estruturas de poder real. Quem tem o ouvido do CEO, quem controla o orçamento, quem toma as decisões finais de contratação, quem tem os relacionamentos que podem acelerar ou destruir carreiras. Esta arquitetura invisível de influência determina tudo, mas raramente é documentada ou discutida abertamente. Aqui está um exemplo prático. Você quer uma promoção, então você trabalha mais duro e alcança melhores resultados. Mas as promoções não vão para as pessoas mais qualificadas. Elas vão para as pessoas que são vistas como promovíveis por aqueles que tomam decisões de promoção. Isto significa entender não apenas o que seu chefe quer, mas o que o chefe do seu chefe recompensa. Quais métricas eles realmente se importam em comparação com o que eles dizem que se importam? Quais problemas eles estão enfrentando que suas habilidades poderiam resolver? A abordagem estratégica não é trabalhar mais duro em seu emprego atual, é se posicionar como a solução para problemas que existem mais acima na hierarquia. É construir relacionamentos com pessoas que podem defender você em salas onde decisões são tomadas. É entender a política de sua indústria e sua empresa bem o suficiente para estar no lugar certo quando as oportunidades surgirem. A maioria das pessoas pensa que política é suja e tenta evitá-la. Isto é como tentar ter sucesso no basquete enquanto se recusa a driblar, porque parece indigno. Política não é sobre ser manipulador ou desonesto. Política é sobre entender como as decisões realmente são tomadas e se posicionar de acordo. A diferença entre pessoas que reclamam da política e pessoas que dominam a política é a diferença entre aqueles que são deixados para trás e aqueles que são promovidos, entre aqueles que são financiados e aqueles que lutam por recursos, entre aqueles que influenciam a mudança e aqueles que são mudados pela influência de outros. A segunda metade do domínio maquiavélico envolve entender algo que mudará fundamentalmente a forma como você vê cada interação pelo resto de sua vida. Cada conversa é uma negociação. Cada relacionamento é uma troca de valor. Cada situação social contém uma dinâmica de poder invisível que determina quem influencia quem.
A maioria das pessoas participa destas dinâmicas inconscientemente, o que significa que elas estão sendo influenciadas em vez de influenciar. Considere a última vez que alguém te pediu um favor. Você disse sim imediatamente porque queria ser útil? Você se sentiu culpado por dizer não? Você se preocupou em parecer egoísta ou mesquinho? Estas reações emocionais não são acidentais. Elas são o resultado de um condicionamento psicológico que beneficia outros às suas custas. Você foi treinado para priorizar o conforto de outras pessoas sobre seus próprios interesses estratégicos. Um maquiavélico entende que dizer não é frequentemente a coisa mais valiosa que você pode fazer para ambas as partes. Quando você concorda com coisas que você não quer fazer, você cria ressentimento que envenena o relacionamento. Quando você estabelece limites claros, você força os outros a respeitar seu tempo e energia. Paradoxalmente, as pessoas que são mais seletivas sobre seus compromissos são frequentemente as mais procuradas porque a escassez cria valor. Mas aqui está a distinção crucial. Isto não é sobre ser difícil ou irracional, é sobre ser estratégico com seu recurso mais precioso, que é sua atenção e energia. Cada sim para algo sem importância é um não para algo que poderia transformar sua vida. Cada favor que você faz para alguém que não retribuiria é energia roubada de pessoas que genuinamente valorizam sua contribuição. Maquiavel observou que generosidade sem estratégia é fraqueza que outros irão explorar. Mas generosidade calculada, dada no momento certo para as pessoas certas pelas razões certas, cria lealdade que pode durar vidas inteiras. A chave é entender a diferença entre investir em relacionamentos e ser aproveitado por pessoas que veem a bondade como vulnerabilidade. Isto nos leva a um dos conceitos mais poderosos e mal compreendidos no pensamento maquiavélico: o uso estratégico do medo e da admiração. A maioria das pessoas pensa que você tem que escolher entre ser temido ou ser amado, mas a percepção real de Maquiavel era mais sofisticada. A posição ideal é ser respeitado e confiável, o que significa que as pessoas sabem que você é capaz tanto de protegê-las quanto de se defender. Pense nas pessoas que você mais respeita em sua vida. Elas provavelmente são indivíduos que são gentis com aqueles que merecem gentileza e firmes com aqueles que tentam se aproveitar. Elas não buscam conflito, mas não o evitam quando necessário. Elas são generosas com seu tempo e energia, mas não com pessoas que desperdiçam ou abusam disso. Elas encontraram o equilíbrio entre ser acessível e ser formidável. Este equilíbrio não é natural para a maioria das pessoas porque somos condicionados a acreditar que ser forte significa duro e ser gentil significa fraco. Mas o verdadeiro poder vem de ser seletivo sobre quando mostrar força e quando mostrar compaixão. Um leão que nunca mostra suas garras será tratado como presa. Um leão que só mostra suas garras será evitado e isolado. As pessoas mais influentes são aquelas que podem fazer os outros se sentirem seguros e ligeiramente incertos. Seguros porque são confiáveis e confiáveis. Incertos porque cruzá-los teria consequências. Esta combinação cria o que os psicólogos chamam de ansiedade ideal, o nível perfeito de tensão que mantém as pessoas engajadas e respeitosas sem serem paralisadas pelo medo. Mas as dinâmicas de poder individuais são apenas o nível superficial do que Maquiavel realmente entendeu, e o que eu estou prestes a revelar mudará a forma como você vê cada organização, cada sociedade e cada sistema de autoridade que alega servir aos seus interesses. E para mostrar seu apreço por este conteúdo, considere deixar um valeu demais. Em terras brasileiras, como no vibrante palco do carnaval ou nos bastidores de uma escola de samba, cada instituição, seja ela um órgão governamental, uma gigante corporação, uma renomada universidade ou mesmo uma influente organização religiosa, dança conforme a música da autopreservação. A missão declarada, o samba-enredo que cantam para o público, muitas vezes se torna um mero acessório diante do instinto de sobrevivência.
Uma vez que essa realidade cai a ficha, torna-se possível prever o comportamento institucional com uma precisão surpreendente, quase como adivinhar o próximo passo de um mestre de capoeira. Em nome da manutenção do poder e dos recursos, as organizações não hesitarão em sacrificar princípios, descartar pessoas e abandonar os objetivos que outrora professavam, como um jogador de futebol que simula uma falta para garantir a vitória. Essa não é uma visão cínica, mas sim o reconhecimento de um padrão, uma leitura atenta das entrelinhas. Basta observar qualquer instituição com mais de 20 anos de estrada. Quantos dos seus ideais originais foram negociados em nome da praticidade, da famosa malandragem? Quantas das suas políticas servem aos interesses da própria instituição e não ao bem-estar das pessoas que ela alega servir? Quantos dos seus líderes foram escolhidos pela habilidade em manter o sistema funcionando em vez da capacidade de cumprir a missão original? É como ver um político que promete mundos e fundos, mas no fim das contas só pensa em se manter no poder. A implicação estratégica desse cenário é profunda, como a sabedoria ancestral contida nos provérbios populares. Jamais presuma que os valores declarados por uma instituição estejam alinhados com seus incentivos reais. Nunca espere que uma organização haja contra seus próprios interesses de sobrevivência, mesmo quando tal ação seria justa ou eficiente. Em vez disso, aprenda a navegar por esses sistemas, compreendendo o que eles realmente recompensam e punem, independentemente do que afirmam valorizar. É como aprender a jogar o jogo do bicho, onde as regras nem sempre são claras, mas a esperteza é fundamental. Para ilustrar, a maioria das empresas proclama o desejo de fomentar a inovação e a criatividade. No entanto, seus critérios de promoção acabam premiando aqueles que evitam polêmicas, seguem os procedimentos à risca e minimizam os riscos. Aqueles que realmente inovam, que pensam fora da caixa, frequentemente se veem marginalizados, como um artista de rua talentoso, ignorado pela grande mídia, porque a inovação representa uma ameaça ao status quo que beneficia as estruturas de poder existentes. Compreender essa contradição permite que você posicione suas ideias de forma estratégica, em vez de se perguntar por que suas boas sugestões são ignoradas. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos pessoais, aquelas rodas de samba da vida. As pessoas dirão o que acreditam que você quer ouvir sobre seus valores e prioridades, mas são suas ações que revelam o que elas realmente valorizam. Alguém que afirma prezar a honestidade, mas mente para evitar conversas desconfortáveis, não valoriza a honestidade de fato, mas sim o conforto. Alguém que alega valorizar a lealdade, mas abandona os amigos quando isso se torna inconveniente, não valoriza a lealdade, mas sim a conveniência. É como o amigo que só aparece quando precisa de um favor. Pensar como um mestre da malandragem significa prestar atenção às preferências reveladas e não às preferências declaradas. Observe o que as pessoas fazem quando pensam que ninguém está olhando, como tratam aqueles que não podem lhes trazer benefícios, o que sacrificam quando precisam escolher entre seus valores declarados e seus interesses imediatos. Esses comportamentos preveem as ações futuras com muito mais precisão do que qualquer promessa ou declaração. É como analisar o histórico de um jogador de pôquer para prever seus próximos movimentos. Isso nos leva àquela que talvez seja a habilidade mais crucial para navegar na vida moderna, a capacidade de criar e manter relacionamentos estratégicos, aqueles que rendem bons frutos. Não relacionamentos puramente transacionais, nos quais você só interage quando precisa de algo, como o contato que você só procura quando precisa de um jeitinho. Nem relacionamentos puramente sociais, baseados apenas em entretenimento ou conforto, como os amigos que só te chamam para a balada. Relacionamentos estratégicos são aqueles nos quais você genuinamente agrega valor à vida de alguém, enquanto essa pessoa agrega valor à sua. O alicerce dos relacionamentos estratégicos é o respeito mútuo e a complementaridade de forças.
O ideal é construir conexões com pessoas que são fortes onde você é fraco e fracas onde você é forte. Isso cria oportunidades naturais para a colaboração e o benefício mútuo. Garante também que o relacionamento sirva a ambas as partes e não que uma pessoa esteja constantemente dando enquanto a outra apenas recebe. É como uma parceria de sucesso em um negócio, onde cada um contribui com suas habilidades únicas. Mas aqui reside a estratégia avançada que separa os mestres dos amadores na arte de construir poder através de relacionamentos. E essa percepção, por si só, pode transformar cada interação que você tiver pelo resto da vida. Acontece que a maioria das pessoas tenta impressionar os outros, destacando seus pontos fortes e escondendo suas fraquezas. Essa abordagem, no entanto, cria relacionamentos superficiais, porque impede a conexão autêntica. A vulnerabilidade estratégica, por outro lado, envolve revelar seletivamente desafios ou incertezas em áreas onde a outra pessoa possui expertise. Essa atitude serve a múltiplos propósitos simultaneamente. Em primeiro lugar, demonstra confiança e segurança, porque somente pessoas fortes conseguem admitir áreas onde precisam crescer, como um líder que reconhece suas limitações. Em segundo lugar, cria oportunidades para que a outra pessoa agregue valor, o que a faz se sentir importante e necessária, como um mentor que compartilha seus conhecimentos. Em terceiro lugar, estabelece confiança, porque a vulnerabilidade é um sinal de que você a vê como digna de confiança, como um segredo compartilhado entre amigos. Em quarto lugar, frequentemente estimula a vulnerabilidade recíproca, o que aprofunda o relacionamento. Como um abraço caloroso que dissolve barreiras. A palavra-chave é seletiva. Você não vai compartilhar suas inseguranças mais profundas com qualquer pessoa que encontrar. Você vai reconhecer estrategicamente áreas onde poderia se beneficiar da expertise ou da perspectiva de alguém. Isso não é manipulação, porque a vulnerabilidade é genuína e a oportunidade para que essa pessoa ajude é real. É estratégico porque você está consciente sobre a criação de condições para uma conexão significativa. É como um convite para um café sincero, onde as máscaras caem e as verdadeiras conexões se formam. Considere como isso se aplica ao networking profissional. Em vez de tentar impressionar alguém com suas conquistas, você pode pedir a perspectiva dessa pessoa sobre um desafio que você está enfrentando em uma área onde ela tem expertise. Em vez de apresentar seus serviços imediatamente, você pode reconhecer algo que está tentando aprender e que essa pessoa já dominou. Essa abordagem transforma o networking de apresentações de vendas em conversas genuínas. É como transformar um encontro de negócios em um bate-papo descontraído em um barzinho. O mesmo princípio funciona nos relacionamentos pessoais. Em vez de tentar parecer perfeito, você reconhece áreas onde está crescendo ou aprendendo. Isso o torna mais acessível e dá aos outros permissão para serem humanos também. Cria também oportunidades para experiências compartilhadas e apoio mútuo, em vez de dinâmicas competitivas. É como trocar confidências em uma roda de amigos, onde todos se sentem à vontade para compartilhar suas dificuldades. Mas a vulnerabilidade estratégica exige excelente julgamento sobre o momento certo, o contexto e o público. A vulnerabilidade errada, compartilhada com a pessoa errada, no momento errado, pode danificar sua reputação e posição. A vulnerabilidade certa, compartilhada com a pessoa certa, no momento certo, pode criar laços que duram décadas. É como saber a hora certa de contar uma piada, para que ela seja bem recebida e não cause constrangimento. É por isso que desenvolver a inteligência social é tão importante quanto desenvolver habilidades técnicas. Você precisa ler as pessoas com precisão, entender suas motivações e inseguranças e calibrar suas interações de acordo. Você precisa reconhecer em quem pode confiar com sua vulnerabilidade e quem a usaria contra você. Você precisa entender a diferença entre pessoas que genuinamente querem ajudar e pessoas que querem se sentir superiores por serem necessárias.
É como saber quem são seus verdadeiros amigos e quem está apenas interessado em se aproveitar de você. O objetivo final do pensamento estratégico não é manipular ou explorar os outros, mas sim enxergar a realidade com clareza suficiente para que você possa navegar por ela de forma eficaz, mantendo sua integridade e seus valores. Trata-se de entender a natureza humana bem o suficiente para prever o comportamento e influenciar os resultados, sem comprometer seu eu autêntico. É como jogar um bom jogo de xadrez, onde você precisa antecipar os movimentos do oponente sem perder de vista sua própria estratégia. A revelação final que completa sua transformação de otimista ingênuo para realista estratégico é a compreensão de que o poder não é algo que você toma dos outros, mas sim algo que você cria ao se tornar indispensável. É como a diferença entre ser um puxa-saco e ser um líder inspirador. O verdadeiro poder vem do desenvolvimento de habilidades, relacionamentos e percepções que os outros precisam, mas não conseguem substituir facilmente. Vem de se posicionar na intersecção entre oportunidade e preparação. Vem de entender os sistemas bem o suficiente para enxergar possibilidades que os outros não veem e de tomar medidas enquanto os outros hesitam. É como a diferença entre ser um espectador e ser um protagonista. As pessoas que reclamam de jogos de poder e política são geralmente aquelas que carecem das habilidades para jogá-los de forma eficaz. Elas se convenceram de que a impotência é moralidade, quando na verdade é apenas ineficácia. Elas escolheram ser vítimas de sistemas que se recusam a entender, em vez de mestres de sistemas que aprenderam a navegar. É como culpar o carteado pelas suas derrotas, em vez de aprender a jogar melhor. Mas agora você tem uma escolha que a maioria das pessoas nunca terá. Você pode continuar acreditando em contos de fadas sobre meritocracia e justiça, esperando que ser bom de alguma forma o torne bem-sucedido. Ou você pode aceitar o mundo como ele realmente é e desenvolver as habilidades para prosperar dentro de suas regras reais e não de suas regras imaginadas. É como escolher entre viver em um mundo de fantasia ou enfrentar a realidade de frente. As estratégias que você aprendeu hoje foram usadas por todos, desde príncipes renascentistas até empreendedores modernos, para construir impérios que duraram séculos. Elas funcionam porque se baseiam em verdades atemporais sobre a natureza humana e não em tendências passageiras ou desejos ilusórios. É como a sabedoria contida nos ensinamentos de Machado de Assis, que permanecem relevantes através dos tempos. Sua transformação começa no momento em que você começa a ver cada interação como uma oportunidade para aplicar esses princípios. Cada conversa se torna uma chance de praticar a leitura das verdadeiras motivações das pessoas. Cada relacionamento se torna uma oportunidade para criar valor mútuo. Cada desafio se torna um quebra-cabeça a ser resolvido usando pensamento estratégico e não reações emocionais. É como transformar cada dia em uma nova lição aprendida. O mundo precisa de pessoas que entendam essas realidades. Porque a alternativa é deixar decisões importantes para aqueles que usam o poder inconscientemente ou maliciosamente. Quando as pessoas boas se recusam a desenvolver habilidades estratégicas, elas abandonam a influência para aqueles que não têm escrúpulos em usar esses princípios para fins puramente egoístas. É como deixar o futuro do país nas mãos de políticos corruptos. Mas dominar esses conceitos é apenas o começo de uma jornada muito mais profunda para entender como a realidade realmente funciona sob a superfície das convenções sociais e das suposições educadas. O que você aprendeu hoje mudará a forma como você vê cada interação humana, mas há camadas de complexidade e aplicação que mal tocamos. É como descobrir um novo mundo de possibilidades. Se este conteúdo lhe proporcionou valor e insights que você não conseguiu encontrar em outro lugar, considere deixar um valeu demais para apoiar o canal. Sua ajuda financeira nos permite pesquisar e criar mais conteúdo que revele os padrões ocultos que governam o sucesso, a influência e o comportamento humano.
Cada contribuição nos ajuda a trazer mais desses insights profundos que podem transformar fundamentalmente a forma como você navega pelo mundo. É como dar uma força para um artista talentoso continuar criando. A escolha é sua. Você pode retornar às ilusões confortáveis sobre como o mundo deveria funcionar, ou pode abraçar as verdades desconfortáveis sobre como ele realmente funciona, e usar esse conhecimento para criar a vida e o impacto que você realmente deseja. É como escolher entre viver no paraíso da ignorância ou no inferno da verdade.